Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a 97.300 dólares. Bitcoin que se segura nos 92 e tem recuperação. Hoje, a grande dúvida é entender se a partir daqui a gente já formou um fundo importante para retomar nossa tendência de alta ou se nós estamos diante do começo de uma correção que pode durar semanas e meses. Quero te passar a minha opinião e visão no vídeo de hoje. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje no vídeo, além de falar sobre o Bitcoin, eu quero falar também um pouco sobre o ETH, Ripple e algumas das principais moedas que vocês falaram, tá bom? Vamos fazer um vídeo bem direto para vocês. E o primeiro ponto que a gente precisa falar é o que fez preço ontem, né? Afinal, o Bitcoin estava caindo, a gente estava ali 10 horas da manhã nessa região dos 94, sem saber para onde ia, e a gente teve a gente teve os dados de inflação saindo lá nos Estados Unidos, tá? E esses dados, eles vieram levemente melhores do que o esperado, tanto no núcleo quanto na inflação cheia, né? Apesar de não serem dados maravilhosos, assim, no sentido que a inflação realmente está despencando, não foi isso, veio melhor do que o esperado. Então o mercado, ele gostou, né? O mercado gostou. Então a gente viu uma recuperação do Bitcoin a partir dali, saindo da região dos 94, que estava chegando hoje de madrugada até os 99.500, agora a gente está retraindo aqui nos 97.250, né? E o primeiro ponto que a gente precisa falar é que sim, isso fez preço, mas a gente não pode esquecer o que está acontecendo no longo prazo, tá bom? Porque no longo prazo, caras, pouco importa uma inflação PCE, pouco importa o que o Powell fala, pouco importa a expectativa de juros da galera, caras. Isso, para mim, não vai ter papel fundamental se o ciclo do Bitcoin vai acontecer ou não, né? Pode ter um papel sobre quando esse ciclo vai acontecer, até onde a gente vai, isso sim, pode acontecer. Mas as pessoas falarem que, não, a gente não vai ter ciclo porque o Fed não vai cortar tantos juros, para mim, não faz o menor sentido, tá? Não acho que é assim que funcionam as coisas. E é claro que pode acontecer, né? Mas não acredito que essa é a principal probabilidade, tá bom? Então, nesse momento, eu acredito que todas as correções que a gente faça vão ser oportunidades pra gente se posicionar melhor em bons ativos a bons preços, né? Porque eu não quero entrar nessa narrativa se vai ter ciclo ou não vai. Eu quero olhar para os meus indicadores e, de maneira clara, traçar as probabilidades. E quando eu olho para os meus indicadores, no longo prazo, cara, a nossa tendência é clara de alta. Na verdade, seria completamente natural uma retração com o Bitcoin voltando nos 85. Na verdade, é a oportunidade que eu quero para voltar a comprar Bitcoin no longo prazo. Se não voltar aqui, você não vai comprar mais Bitcoin no longo prazo, Pablo? Não. Tá? Onde que eu vou comprar Bitcoin no longo prazo se não voltar nos 85? Cara, possivelmente só no próximo bear market, né? Acredito que só no próximo bear market. Então realmente, cara, eu estou satisfeito com isso, eu estou tranquilo com isso, eu tô carregando Bitcoin desde os fundos dos 15 mil dólares, já realizei muito lucro, e a maioria desse lucro foi para onde? Foi para as altcoins, né? Então eu tô bem mais carregado em altcoins nesse momento, por eu acreditar que elas têm uma melhor relação de retorno que o Bitcoin. Quando eu pego gráficos tipo assim, Total 2, que tira o Bitcoin, vocês podem ver que nesse momento, cara, a gente nem rompeu a máxima histórica. Quando eu pego Total 3, já chegou a romper, tirando o Bitcoin e ETH, mas já voltou bastante, né? Quando eu pego as outras, não chegou a romper máxima histórica. Então, as outras tiram o top 10. Então, tipo assim, cara, o que a gente tá vendo, né? A gente tá vendo que o Bitcoin já tá bem acima da máxima histórica e as altcoins ainda não foram, né? Exatamente como aconteceu nos últimos ciclos. Então eu vejo uma melhor relação de retorno para ir para as altcoins nesse momento. É por isso que vocês estão vendo eu falando, cara, eu não vou comprar Bitcoin nos 97 mil dólares, né? A gente pode fazer trades ao longo do caminho? Podemos. Mas compra de longo prazo, para mim, é só se a gente tiver uma retração no semanal. Por que as altcoins estão tendo compra? Porque as altcoins estão dando essas retrações no semanal. Praticamente todas as altcoins, passando aqui para vocês verem, olha os fibos. Praticamente todas as altcoins voltaram em retrações no semanal e que para mim estão em oportunidades. Isso quer dizer que você só tem que comprar altcoin? Não, cara. Isso quer dizer que elas estão mais baratas. Mas elas têm também um potencial de risco, de retorno maior e de risco maior. Então se o Bitcoin cair 30%, se o Bitcoin cair para os 85%, essas altcoins vão cair muito mais. Provavelmente, né? Então você precisa entender isso e colocar na sua carteira o quanto você está disposto a arriscar nessas altcoins. Particularmente, cara, vocês podem ver aqui, ó, que eu, neste momento, tô colocando 25% em altcoins de investimento, 12,5% em gemas e 6,5% em ETH. Ou seja, cara, uma boa parcela dos meus investimentos estão em altcoins. Mas por quê?
porque eu realmente estou otimista. Como tá todo mundo pessimista com as altcoins, eu estou otimista. Eu acho que a gente já conseguiu realizar muito lucro nessa última alta e agora a gente está com muito caixa para voltar a fazer essas compras, né? Então essa semana a gente teve 3 novas gemas, se eu não me engano, inclusive uma hoje dentro do programa de membros, né? Se você quiser ter acesso a toda essa minha carteira, todas as minhas decisões, tudo que eu compro, tudo que eu vendo, é só entrar no programa de membros no primeiro link da descrição, tá? Então para mim, eu acho que as altcoins estão numa melhor relação risco-retorno e eu entendo que é um risco, eu entendo que minha carteira vai ser mais volátil, eu entendo que se o Bitcoin for para os 85 elas vão despencar, mas eu não acho que o Bitcoin vai para os 85. Tá? Eu continuo otimista, porque no longo prazo a gente continua numa tendência de alta, no semanal eu não vejo volume de topo, no diário eu também não vejo volume de topo, na verdade eu vejo que a gente está num suporte, que a gente brigou por muitos dias aqui, né? Mesmo que perca, tem outro suporte na região dos $90 mil. Então eu vejo uma situação confortável quando eu olho para o Bitcoin no longo prazo, né? Quer dizer que eu vou comprar aqui? Como eu disse, não, porque a gente está muito esticado. Mas a gente continua numa tendência de alta, tá bom? E se cair, eu tenho que estar preparado para usar meu caixa para comprar, tudo bem? Outro ponto importante que me deixa extremamente otimista, o sentimento no longo prazo, tá? O sentimento no longo prazo nesse momento continua muito, muito bom, né? A gente teve os 3 dias com maior venda a mercado da história, se a gente for somar os 3 dias aqui, então realmente foi impressionante, tá? Quando a gente pega aqui no nosso CVD, a gente está na mínima histórica, sim, pasmem. Nós estamos com o Bitcoin nos $97 mil e é o momento onde mais pessoas venderam ao mercado da história. Tá? Então isso aqui para mim é claramente um indicativo de que isso aqui é uma correção, igual foi aqui, que é todo mundo gritando esse topo há muito tempo, né? E detalhe, galera, uma hora eles vão acertar, né? Uma hora eles vão acertar. Mas isso não quer dizer que agora eles têm mais probabilidades de acertarem, né? Quando a gente olha para o mercado, a gente tem que olhar para os nossos indicadores e entendê-los como eventos independentes, né? Então, se nesse momento tá todo mundo vendendo, o Open Interest está caindo, o long short ratio subiu, mas continua baixo. Essas vendas, essas liquidações, qual que é a maior probabilidade? É encontrar suporte e voltar a subir antes de ter uma correção mais significativa como os 85, né? Eu quero te dizer que estão tentando caçar essa correção em vários locais e estão errando. Por quê? Porque você não busca uma correção no mercado, você busca tendências. Então quem está caçando para shortar Bitcoin no topo e tal, não sei o quê, devem ter tomado uns 15 stops antes de acertar um topinho aqui agora. E qual que é a coisa mais triste disso, cara, dessas galera que fica caçando o topo? É que eles não realizam lucro, né? Então, todo mundo, cara, que tentou shortar o Bitcoin desde ali do Trump, errou, né? Então agora, você acha que eles vão realizar lucro aqui? Eu duvido, porque eles estão assim, agora a gente começou o bear market, agora foi topo, agora vai corrigir para os 80, vai fechar gap. Só que, meus amigos, vocês não devem apostar na correção, né? Então existe uma diferença grande para mim entre realizar lucro e tal, igual a gente realizou, né, do que você estar falando de bear market, estar falando que vai fechar gap, sendo que a gente está num movimento claramente corretivo, tá bom? Como eu disse, uma hora podem acertar, mas quantas vezes erraram antes? Entende? Então use os mercados, use seus indicadores como eventos independentes para você estimar essas probabilidades, tá bom? Para mim, claramente a maior probabilidade é achar suporte aqui antes de ir nos 85 e voltar a subir, tá bom? Posso estar errado? Posso estar errado. Por isso a gente tem caixa para comprar caso a gente vá nos 85 e possivelmente eu vou encher a mão no Bitcoin. Beleza? Show de bola. Então, entendendo isso, caras, eu acho que a situação é muito boa, tá? Um detalhe, a gente não teve grandes mudanças aqui na expectativa para os juros, mesmo com a inflação melhor do que o esperado, tá? Então a galera, caras, assim, já tá falando, né, que no final do ano... Calma que isso aqui tá errado. Ih, deu pau. Só um segundo. No final do ano aqui, já estão falando que só vai ter um corte de juros. Essa é a expectativa do mercado, cara. Até o final do ano. Eu acho que estão muito pessimistas, né? E detalhe, mesmo assim, o S&P 500 tá nos 5.950 pontos, cara. Então, tipo, cara, eu não gostaria de ser um urso numa boa, porque o que o mercado vai precificar de ruim agora? Você me entende? Vocês estão falando que só vai ter um corte de juros até o final do ano que vem. O que o mercado pode precificar de ruim? É claro que a gente sempre pode ter um cisne negro, alguma coisa inesperada, mas eu acho que esse pessimismo englobou no preço e a gente teve uma incrível queda de 5% no S&P, agora uma queda de 2,5%. Me entende? No Bitcoin, beleza, o Bitcoin é mais volátil, o Bitcoin subiu mais, ele corrige mais, mas é uma queda normal de 15%, agora de 10%, caras.
Então, é uma coisa que eu sempre falo com vocês. Ó, se você tá esperando ter uma carteira que vai fazer 3, 5, 10 vezes, você vai ter que estar disposto a tomar pauladas de 25, 30, 50%. Se você quiser fazer 10 vezes, cara, paulada de 50% é básico. Você tem que entender isso como base, tá bom? E você tem que ter caixa. Por quê? Porque quando você toma essa paulada, você compra mais. Quando você compra mais no suporte, o potencial da sua carteira, que sei lá, era 10 vezes, sobe. Tá me entendendo? Então eu achava que a minha carteira nos topos ali, se continuasse subindo, ia fazer umas 3, 5 vezes. Agora que eu enchi a mão em 26 altcoins, eu tenho quase certeza que eu tenho quase certeza que a minha carteira vai fazer mais de 5 vezes nesse ciclo, quem sabe 7 e tal. Vai depender do quanto eu acreditar que a gente ainda está num ciclo saudável e não estamos numa bolha. No momento, o ciclo está completamente saudável, não há nenhum motivo para a gente acreditar em topo, não há nenhum motivo para a gente acreditar numa correção para as próximas semanas, estou extremamente otimista ainda. Beleza? Né? Como eu disse, caras, posso estar errado, né? Até o momento, todas as correções aqui, a gente foi falando com vocês que era oportunidade de compra, não no Bitcoin, nas altcoins, né? Tô falando aqui de novo. Em algum momento eu vou errar? Provavelmente, né? Mas quantas vezes a gente acertou até lá? Você me entende? A grande diferença é que estão caçando topo numa tendência de alta e eu estou caçando correção, o final de uma correção numa tendência de alta. Então as probabilidades estão do meu lado, não estão de quem está caçando o topo. Então por isso que eu acredito que a gente está acertando mais do que errando esse ano. Beleza? E se não, né? Ao longo da história, porque a gente sempre... Isso é a básica do trade, né? Você aposta a favor da tendência, não na correção. Então tem gente que esquece disso, né? Pega 15 mil indicadores e esquece do principal, que é a tendência. Mas beleza, né? Então continuando aqui, vamos falar das altcoins, né? Então para mim, saudável aqui, o que tá acontecendo. ETH. Vamos lá. ETH, eu sou num position trade no ETH dessa região dos $3.190, tá bom? Eu acredito que foi uma oportunidade aqui nessa região. Se voltar, eu olharia para compras, tá? Não de investimento, position trade. O meu stop estaria ali na região abaixo dos $2.100, tá bom? Abaixo desse fundaço aqui, tipo assim, com o maior volume da história e tal. Então, não sei se é o maior da história. O maior desde 2022. Desde os fundos da FTX, tá? Então, pra mim, claramente, oportunidade de long aqui. Investimento no ETH é onde? Cara, assim, sinceramente, eu tava olhando pros 3.100. Eu estava olhando pros 3.100 porque é lá do fundo e tal. Mas, cara, se você não tem ETH, eu acho que tá em buy zone de longo prazo. $3.350, 0,382, essa última pernada. Eu acho extremamente improvável o ETH ir abaixo de 2.100. Então eu acho que sim, 3.350 pode ser considerado uma buy zone de longo prazo para o ETH. Beleza? Outra moeda que eu tô de olho aqui, Solana. Né? Solana, nós estamos num long nela também, tá? Nossa segunda ordem aqui, 2 position trades, né? Esse position trades a gente faz dentro do programa de membros, tá bom? Então todo trade que a gente faz, que é position, que demora alguns dias, semanas, a gente manda aqui para os membros dentro dessa parte do escritório de sinais, né? É aí que você pode ver tudo, né? Você pode ver quais que foram longs, quais que foram short, quais que estão em aberto. Nós temos um na Solana, um na NIR e no ETH, quais que deram ruim, quais que deram bom. Então, estamos indo bem, né? Estamos indo bem aí, né? Até porque a gente basicamente só fez long, né? Porque shortar tá difícil, né? Os shorts, na verdade, a gente tá dando prioridade pro curto prazo, tá bom? Então, no curto prazo, a gente fez alguns shorts aqui, né? Então, ontem, por exemplo, o short na IPO deu certo. Mas também, vocês podem ver, só 3 shorts, né? Longs já são muito mais, porque pode estar numa tendência de alta, né, caras? Então, assim, eu diria pra vocês, caras, que a grande questão é a gente tentar, beleza, seguir a tendência nos investimentos, ou seja, eu não vou olhar para shortar no longo prazo, eu tô olhando mais para longs. Shorts no curto prazo aparecem, mas
a gente deve focar em olhar para a tendência, né? Solana, tendência de alta. Para mim, zona de compra no longo prazo. Claro, a partir dos $204, zona de compra. Né? Então, para mim, eu comprei Solana no longo prazo e estou num long na Solana no longo prazo, tá bom? Ripple. Vamos lá, caras. Ripple. Ripple é uma das moedas mais fortes, né? Essa questão do ISO 22022 tá fazendo ela pumpar. Para quem não sabe, isso é uma regulação nas criptos, que algumas moedas pegam os critérios, tipo Ripple, ADA, são critérios de moedas mais reguladas e tal, e que, digamos assim, parece que o mercado vai gostar mais delas, nesse ciclo que vai ter muito governo envolvido, né? Enfim, né? A Ripple é uma que tá muito esticada, eu não cogitaria compras de maneira alguma na Ripple, tá? Primeiro, fundamentalmente, eu não invisto na Ripple fundamentalmente. Quando eu olho para um position trade, eu só cogitaria se a gente voltasse abaixo dos $2, tá bom? E não vou fazer porque esticou demais, tá? No investimento, eu não vou investir. A não ser que mude algo, não vai mudar. Conheço a Ripple desde 2017. Antiga. Talvez nos 1,70, tá? Quando sobe muito, eu acho que o 0,5 é mais seguro para quem quer fazer as compras, tá bom? De longo prazo. Mas, cara, eu não iria na Ripple, não, tá? Beleza, galera? Então é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu disse, pra mim, de maneira clara, oportunidade. Pra quem tá de olho nas altcoins, tá bom? Inclusive, ó, essa retração, eu até avisei pros membros hoje que essa retração nos $96.700 é a zona de retração pra você olhar pras altcoins, ainda mais que a dominância voltou a subir, tá bom? Então, a maioria das altcoins vão estar fazendo o FIBO da queda, estão me entendendo? Então a maioria voltou para a buy zone, tá? Então, na minha opinião, vocês podem ter boas oportunidades aí, tá tudo muito barato, tá? Como a gente comprou ontem, a gente não vai comprar hoje, só uma gema nova que a gente entrou que não deu tempo ontem, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, um forte abraço, não se desesperem, movimento natural do Bitcoin, continua otimista para o longo prazo. Valeu? Um forte abraço e a gente se vê!